Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar de filmes que estão concorrendo ao Oscar. Hoje vamos falar de um filme que não está muito sendo citado por aí não, que é Um Belo Dia na Vizinhança, tá? Que é estrelado pelo Tom Hanks e está concorrendo somente a uma estatueta de Oscar, que é o Oscar de melhor ator coadjuvante, justamente, né, com o nosso querido Tom Hanks aí, tá? Pra gente poder falar desse filme, como sempre, né, eu vou usar os spoilers, né, então se vocês ainda não assistiram o filme, deem uma paradinha aí, vão lá no cinema, assistam o filme, voltem aqui, assistam a gente e conversem com a gente nos comentários, tá? Qual é o plot desse filme? O Tom Hanks ele faz um personagem chamado Fred Rogers. Ele é um apresentador de programa infantil, um homem na casa da meia-idade que é um apresentador de programa infantil de televisão, tá? E o seu programa infantil de televisão, ele é extremamente zen. Ele é um programa que busca levar a mensagem de você tentar levar a vida com otimismo, levar a vida com leveza, você saber se relacionar bem com os outros, você saber, entendeu, encarar as coisas com alegria, saber levar as dificuldades na flauta, todas essas coisas. Então, ele é uma espécie de autoajuda eletrônica, vamos dizer assim, né? Isso faz com que ele seja um cara altamente popular, né, entre os telespectadores, né? Esse fenômeno midiático vai ser percebido por uma revista e essa revista tem um repórter, um jornalista chamado Lloyd Vogel, que é interpretado pelo Matthew Rhys, né? E ele vai ser convocado pela direção da revista, né, pela editora da revista, a fazer uma entrevista com o Rogers, né? Só que o Vogel é um cara que é justamente o oposto do Rogers, né? Ele faz entrevistas, vamos dizer assim, agressivas, os seus textos são também muito fortes, eles são muito petulantes, agressivos, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Ele vai ter que entrevistar esse cara que é justamente o oposto dele, né? O Vogel, ele inclusive, por que ele tem essa natureza agressiva? Porque ele teve uma vida muito conturbada familiar, né? A mãe dele, por exemplo, morreu quando ele era muito jovem, quando ele era criança ainda, né? O pai dele abandonou, né, a mãe e os filhos quando a mãe estava morrendo, né? O pai tinha várias mulheres, o pai bebia, então ele tinha um relacionamento altamente turbulento com o pai e ele não perdoava o pai dele de jeito nenhum, mesmo que depois o pai dele tenha pedido sucessivas vezes uma reconciliação, né? Mas a coisa era sempre altamente conflituosa e isso inclusive já estava até prejudicando, né, a vida do Vogel com a sua esposa, e eles tinham acabado de ter um filho pequeno também, só para piorar toda a situação. Então a vida do Vogel era um inferno, em contrapartida, né, a vida do Rogers era toda aquela coisa meio zen, aquela coisa meio tudo azul, toda uma beleza, coisa e tal, né? E quando o Vogel vai se encontrar com o Rogers, ele vai ter um primeiro choque, né? Por quê? Porque o Rogers é aquele cara extremamente atencioso com crianças, é aquele extremamente atencioso com os fãs, a ponto dele atrasar as gravações, né, dos programas, né? E a própria entrevista, né, entre o Vogel e o Rogers, ela vai acabar sendo feita de forma muito fragmentada, né? Vai ser feita aos pouquinhos com o passar dos dias, né? Mas isso também acaba sendo até uma espécie de tática do Rogers para poder conhecer o Vogel melhor, né? E aí o que acontece? Esse apresentador de televisão, ele vai mergulhando na vida do Vogel, né, do jornalista, né? O jornalista também mergulha um pouco na vida do Rogers, né? Até pra gente ver também que ninguém é perfeito, todos nós somos humanos, todos nós temos defeitos, né? Mas no final das contas nós só temos uns aos outros, né? E aí o que acontece? Você vai vendo como, né, o Rogers ele vai se aproximando do Vogel, ele vai fazendo com que o Vogel passe a ter, né, uma outra visão de mundo, que ele passe a rever os seus conceitos, que ele passe a levar as coisas menos a ferro e fogo, né? Isso vai fazer inclusive com que ele se reaproxime do pai, né? O próprio Rogers depois vai conhecer toda a família, né? O Vogel também não tinha um bom relacionamento com a irmã, por exemplo, né? E a gente vai vendo, né, como esse clima todo altamente zen ele vai se processando, né? Ele é um filme que tem, né, justamente essa coisa, né? Ele trabalha essa coisa de você
dele ajudar você a olhar para dentro de si próprio, né? E de ver como você está levando a sua vida, né? E de como você está se relacionando com os outros, né? Ao melhor estilo daquele velho e conhecido e surrado provérbio, né? De que só se leva dessa vida a vida que se leva, né? Então ele é um filme reflexivo muito interessante, né? Nessa questão aí, por quê? Porque ele ajuda a gente a olhar um pouquinho para dentro da gente mesmo enquanto a gente vê o filme e ajuda a gente a refletir sobre nós mesmos e ver aonde a gente pode melhorar, onde a gente está errando, onde a gente pode se aprimorar, se acertar para a gente poder levar uma vida melhor com os outros e consigo próprio, tá? Então é um filme interessante nesse sentido, é um filme que abre um pouco os olhos do espectador e faz o espectador mergulhar para dentro de si próprio, né? Outra coisa que é interessante também é o clima altamente lúdico, né, e suave do filme, né? O filme ele é todo baseado nessa construção do programa infantil. Um programa infantil que, por exemplo, reproduz a cidade com maquetes, miniaturas, né? Você vê carrinhos, né, coisa e tal, como se a cidade fosse, como se as locações da cidade fossem um grande brinquedo com miniaturas, né? Isso começa no programa, né, de televisão, né? O filme começa como se fosse um programa de televisão do Rogers, né? E esse ambiente lúdico, esse ambiente infantil, esse ambiente de miniaturas, de brinquedos, é usado inclusive para representar, né, as paisagens, né, as locações, né, do filme, né? O que acaba deixando a coisa muito mais suave, né? E você também tem uma trilha sonora altamente delicada, altamente suave, né? E tudo isso contribui para esse clima, né, meio que até etéreo do filme, né? Então ele é interessante, é uma coisa bem devagar, bem suave, né? Mas principalmente muito reflexiva, né? O que faz o filme ser de grandíssima qualidade, né? Que é aquela coisa, né? Como dizia o André Vazda, né? O melhor filme é aquele filme que faz pensar, né? E o nosso Tom Hanks, caraca, o cara tá sensacional como sempre, né? Eu não tinha a menor ideia do que se tratava o filme. Eu fui ver o filme porque eu olhei pro cartaz no cinema e eu vi o Tom Hanks lá sentado, né? Rindo com aquela cara altamente benevolente dele pra mim, né? Eu pensei assim, caraca, um filme do Tom Hanks, vamos lá ver, né? Eu não tinha a menor ideia do que ia rolar no filme, né? E foi uma grata surpresa. Eu só lamento que, pelo menos a meu ver, né? Eu não sou nenhum especialista, eu posso estar errado também, né? O Tom Hanks não tenha muitas chances de ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante esse ano, até porque a disputa está muito acirrada, né? Para melhor ator coadjuvante esse ano, né? Temos Anthony Hopkins, temos Al Pacino, temos Joe Pesci, né? O negócio está muito forte, né? Então o que acontece? Eu não acredito que ele vá levar, tá? A própria indicação eu já considero um prêmio, tá? Agora, se ele levar esse Oscar de melhor ator coadjuvante, vai ser uma surpresa muito bem-vinda, né? E muito inesperada, tá? Obviamente, né? Toda surpresa é inesperada, claro, né? Deixa eu parar de falar redundância aqui. Mas então é isso, gente. Essa é a minha dica de hoje, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Acessem meu site batataespacial.com.br para ver meus textos lá sobre cinema, sobre Star Trek, Guerra nas Estrelas, tá? Minha coleção de postais, tá? E também dê um pulinho lá no Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Curtem, compartilhem, comentem, toquem o sininho das notificações, tá? Venham conversar com a gente, tá? Que essa conversa, que esse papo de vocês com a gente, que essas curtidas que vocês dão pra gente, tá? Sempre ajudam muito e sempre são muito bem-vindas, tá certo? Um abração a todos, até a próxima, tá? E fui!